Muito obrigado. Senhores Presidentes, Senhores Ministros, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados, nós sabemos que há uma crise e sabemos que há consequências dessa crise. Também temos a certeza absoluta, Senhora Ministra, que não foram os trabalhadores nem os mais desprotegidos e desfavorecidos da nossa sociedade que provocaram essa crise. Mas temos também uma outra certeza, Senhora Ministra, é que este Governo, quando decidiu pôr alguém a pagar os efeitos da crise, apontou por um caminho. E esse caminho foi só, única e exclusivamente, aquilo que são os trabalhadores, as pessoas mais favorecidas na nossa sociedade. Porque não venha dizer que não há alternativas, porque há, o PCP já apresentou, já anunciou, que há alternativas no plano fiscal, há alternativas no plano da despesa, que permitiam que o Governo, em vez de atacar quem menos tem e menos pode, atacar sim os grupos financeiros, a banca, quem envia dinheiro para offshores, quem não paga impostos no nosso país. Esses é que deviam ser penalizados e é esses é que deviam ser exigidos um contributo justo para aquilo que é a resolução dos problemas da crise. Outra certeza que nós temos, Senhora Ministra, é que não é com este orçamento que nós vamos sair da crise, porque este orçamento o que nos vai trazer é mais recessão, mais desemprego e, portanto, não resolve problema nenhum. Mas ficamos aqui também com a informação, Senhora Ministra, que já sabíamos, que as alterações às regras de atribuição do subsídio de desemprego vão justificar os menos 160 milhões que atribui para o subsídio de desemprego. Isto é confirmação que as alterações das regras de atribuição do subsídio de desemprego visam única e exclusivamente deixar trabalhadores que, estando desempregados, não têm direito à proteção social, e esse é um caminho absolutamente inaceitável. Poupar por aqui, Senhora Ministra, não é nada corajoso. Corajoso seria encontrar um outro caminho. Sobre a contratação coletiva, a Senhora Ministra não disse uma palavra. Acha aceitável, por lei do Orçamento de Estado, se ponha em causa a contratação coletiva dos trabalhadores? É a pergunta que eu lhe deixo em cima da mesa. Senhora Ministra, a integração dos bancários. Nós temos aprovado na Comissão de Trabalho um pedido do PCP para a vinda da Senhora Ministra a uma reunião específica para discutir a integração dos bancários. Estamos a aguardar data, não sei se já foi apresentada alguma data para essa reunião, mas essa reunião, Senhora Ministra, tem que ser precedida de o envio de dados relativamente aos impactos. A Senhora Ministra disse aqui um conjunto de generalidades, mas qual é o impacto que a integração dos bancários vai ter na Segurança Social a médio e longo prazo? Quais são as responsabilidades que a Segurança Social assume, Senhora Ministra? Nós não passamos nenhum cheque em branco relativamente a esta matéria. O Sr. Ministro de Trabalho, que antecedeu, Vieira da Silva, houve várias tentativas por parte do setor bancário de integrar os bancários na Segurança Social. Todas rejeitadas. Agora, de repente, surge o acordo. Senhora Ministra, temos que avaliar muito bem os impactos que isto vai ter também para os direitos dos trabalhadores do setor bancário. Uma outra questão que já foi aqui referida, é importante efetivamente perceber o porquê da transferência de 32 equipamentos da Segurança Social do Distrito de Lisboa para a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que nós sabemos que tem uma natureza diferente das restantes misericórdias, mas queríamos saber, Senhora Ministra, se isto é para ir buscar receitas às verbas do jogo que depois deixam de ser distribuídas por outras entidades. E como é que isto vai funcionar? Alteração ao Código Contributivo, Senhora Ministra. Senhora Ministra, nós assumimos aqui uma medida que a Senhora Ministra, há dois aspectos essenciais que são alterados. Um é atirar para as calendas gregas a variação da taxa contributiva em função do tipo de contrato. Saudamos. Se quisesse revogar essa norma, era já, propomos a sua eliminação, porque vai ter impactos brutais para a Segurança Social. Mas uma outra medida que ninguém referiu, nomeadamente as bancadas da direita, e que o patronato está a bater as palmas à Senhora Ministra, é tirar para as calendas gregas o alargamento da base de incidência, que era a grande bandeira da Senhora Ministra. Então atira para 2014, dependendo de contratação coletiva e de portaria ou regulamentação própria, alargamento da base de incidência, nomeadamente na parte em que se incluíam os prémios de desempenho e de produtividade e outros prémios que deveriam efetivamente fazer parte da base de incidência e assim, com esta matéria, com esta alteração, deixam de estar. Ainda uma outra questão, papel fundamental da ACT, muito bem. A
A ACT em 2009 teve 45 milhões, 2010 47 milhões, em 2011 44 milhões. Como é que vai funcionar a ACT com menos dinheiro do Orçamento de Estado? Rendimento social de inserção absolutamente inaceitável, aquilo que é o corte de 100 milhões no que diz respeito a esta matéria. Cito as palavras do Dr. Alfredo Bruto da Costa, que considera a imposição de um teto orçamental é uma medida perversa e que é uma violação da Carta Social Europeia. Cria um comentário relativamente a esta matéria. Por fim, Senhora Ministra, diga lá o que é que, relativamente à fraude e à evasão contributiva, a meta dos 400 milhões, diga lá qual é a evolução dessa dívida. Isto é, a dívida cresceu para além dos 400 milhões que pretende recuperar, qual é a evolução das dívidas à Segurança Social? E disse.